Olá empresário, empresária, proprietário de escola particular, muito prazer, eu sou Gustavo Curcio, eu sou contador, eu sou especialista em finanças, auditoria e controladoria na Fundação Getúlio Vargas, aqui no Rio de Janeiro. Eu sou também pós-graduado em Direito Tributário e a razão de estarmos aqui é porque nós realizamos um estudo acerca do endividamento fiscal das escolas particulares nos 93 municípios do estado do Rio. E olha, o valor apurado é assustador. Se você está em pé, sente-se, porque nós identificamos a soma de R$1.310.499,98. Pois é. E nesse vídeo nós vamos explicar de onde saiu esse montante, o que é a dívida ativa da União, como ela é constituída, os reflexos que ela pode trazer aí para o seu negócio, como que ela pode comprometer aí o seu funcionamento diário, as consequências, né? As oportunidades também, porque além da parte ruim, né, de estarmos falando aí de todo esse montante, nós também estamos aqui para apresentarmos as soluções, como é que o empresário pode resolver esse endividamento junto à Procuradoria da Fazenda, junto à Receita Federal. Então, desde já nos colocamos aqui à sua disposição. Se você quiser saber mais detalhes sobre esse estudo, você visita o nosso site, que é o www.ratioconsultoria.com. Lá embaixo tem um formulário de contato. Coloque os seus dados, informe-nos o seu CNPJ, que nós vamos te enviar uma cópia desse estudo e um relatório específico do seu CNPJ. Tá? Aproveita também depois, visita lá o nosso Instagram, que é o @ratio_consultoria, para você também acompanhar aí novidades acerca do nosso trabalho. Tá? Nós somos especialistas na gestão do passivo tributário, na recuperação de impostos, e o nosso objetivo aqui é de estarmos compartilhando esse estudo e, claro, né, nos colocar à disposição de você empresário, com a nossa expertise, para a gente poder te ajudar aí a resolver o seu problema junto à Receita Federal. Fica comigo então que o conteúdo está bem legal. Vamos lá. Bom, que bom que você continua aqui comigo. Então vamos destrinchar esse assunto aí para você entender que endividamento é esse de mais de 144 milhões de reais. Olha, eu estruturei o nosso assunto aqui da seguinte forma, em 3 tópicos. O primeiro eu vou falar um pouquinho aí sobre a dívida ativa, o que é a dívida ativa da União, como que ela surge, como ela é gerida aí pelo governo federal. Falar também aí, trazer o detalhamento desse estudo separado aí por região, tá? Considerando aí norte, noroeste, região metropolitana, enfim. E por fim, trazer aqui as possíveis soluções para esses empresários endividados. Então vamos ao primeiro tópico? Vem aqui comigo. Então olha só, dívida ativa da União, afinal de contas, o que é isso, né? Você imagina uma lista de devedores, uma lista de contribuintes que estão devendo impostos federais há muito tempo. Então, depois de um certo período, o contribuinte não pagou, exercício após exercício, essa dívida vai para uma lista para que ela seja cobrada de forma judicial, já que pelos trâmites normais, né, o pagamento acabou não sendo realizado. E vale estabelecer aqui a seguinte diferença, né, entre Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. A Receita Federal, ela tem como objetivo lançar, fiscalizar e arrecadar os tributos. Isso no período normal. Depois de um certo tempo, depois que o contribuinte não pagou, como eu falei agora há pouco, isso passa para a responsabilidade da Procuradoria Geral da Fazenda, que é ligada à Advocacia Geral da União, que é o advogado da União, que vai defender os interesses da União. Então a Procuradoria vai pegar todas essas dívidas, esses impostos que não foram pagos, e vai chegar para o contribuinte e vai dizer: contribuinte, olha só, você está devendo aqui, você vai ser acionado agora judicialmente para poder pagar. E aí, todo o trâmite legal, né, todo o trâmite jurídico, com as suas responsabilidades e proporcionais consequências aí, vão surgir a partir aí
desse trâmite todo, tá? Então, dentro desse escopo aí de endividamento antigo, de coisas que não foram pagas, sempre surge a seguinte dúvida, perdão. Mas, Gustavo, o Código Civil não fala lá sobre prescrição, né? Depois de 5 anos as dívidas prescrevem? De fato, elas prescrevem. Porém, esse que é o detalhe, olha aqui do lado comigo, olha só. Porém, se essa dívida estiver, né, em execução fiscal, aí ela já está no processo judicial. Houve o protesto judicial, como se fosse um protesto de um título. Você deve ao fornecedor, o fornecedor não recebe, e aí aquele título é protestado. Com a dívida fiscal, isso também pode acontecer. E também quando o próprio contribuinte reconhece essa dívida. Nesse momento, nessas 3 hipóteses, o prazo prescricional fica suspenso. E esse último item aqui, dessa questão do contribuinte reconhecer a dívida, sabe quando isso acontece? Quando desesperado e sem a devida orientação, o contribuinte vai lá na Procuradoria e faz esses acordos aí de parcelamento em 3, 4, 5 anos. Só que ele paga 1 mês, 2 meses, 5 meses e para de pagar. 2 coisas acontecem aí. A partir do momento que ele aderiu a esse refis ou a esse parcelamento, a essa negociação, o contribuinte está reconhecendo essa dívida. Ele está dizendo para a Procuradoria, olha, isso que você está me cobrando aí, eu concordo, está certo. A minha empresa realmente funcionou e eu não paguei esses impostos. Esse é o reconhecimento. E outro problema é o seguinte, você negociou um desconto, pagou parcelas, parou de pagar, ficou inadimplente e volta tudo a estaca zero. Ou seja, você acabou jogando dinheiro fora. Então, esses tributos eles prescrevem, porém, ocorrendo essas 3 hipóteses, o prazo prescricional fica suspenso. E aí, claro, vem uma série de consequências, de riscos aí para o contribuinte. Olha esse aqui do lado, olha. O contribuinte ele pode ser protestado, como eu falei, quando acontece com o fornecedor, não paga o boleto, né? A Procuradoria pode protestar lá o contribuinte. O nome pode ir lá para o SPC e para o Serasa, aí fica negativado, e aí vem todas as consequências, né? Restrição de crédito junto a fornecedores, restrição de crédito junto a instituições financeiras, todas essas consequências aí. O juiz, né, ele pode estabelecer um bloqueio judicial, uma penhora online lá na conta corrente, e aí um belo dia o contribuinte vai acessar a sua conta para pagar salário, pagar alguma despesa e vai ter lá um montante expressivo bloqueado, porque ele não negociou, ele deixou para lá, ele não deu a devida atenção, não geriu essa dívida, e uma vez bloqueado, para solucionar isso, então você imagina o desgaste, o problema para o fluxo de caixa, para o funcionamento da empresa, da escola, em decorrência aí de um bloqueio judicial. Outro problema, os bens da empresa e até os bens dos sócios, os bens pessoais, eles podem ser penhorados. E isso aí extrapola a figura aí do sócio, tá? Porque a gente sabe, existe uma prática muito comum que é o seguinte, a empresa ficou muito endividada em questões fiscais, e aí o que o empresário faz? Abre um outro CNPJ no nome da esposa, do filho, e começa a vida nova. Só que o grande problema é esse aqui, olha só. Essa lei 14.195, ela criou esse sistema aqui, o CIRA, o Sistema Integrado de Recuperação de Ativos. O que é isso aqui? Ele monitora todo o funcionamento, toda a dinâmica, todas as operações do sócio e dos familiares, para que, no caso de uma execução fiscal, de uma penhora, a Procuradoria saiba onde existam ativos, onde existam patrimônios que possam vir a ser penhorados para quitar aquela dívida. Então, a dívida fiscal ela passa sim para os herdeiros. Claro, isso não vai ser feito assim. Existe todo o processo legal, né? O empresário vai poder se defender, mas você para e pensa o desgaste, o risco de se perder o patrimônio, claro, o custo, né? Já que você vai precisar de advogados especializados para poder se defender aí dessa penhora. Então, esse sistema CIRA, olha só que interessante, olha, ele analisa o perfil do contribuinte e também dos seus familiares, né? Perfil de consumo, perfil de evolução patrimonial, porque você para e pensa comigo, você concorda que nós vivemos num mundo digital,
no mundo binário aí, né, dessas linguagens digitais, tudo que nós consumimos, todos os dados, onde nós navegamos aí pelos sites, as redes sociais, o nosso padrão de consumo, por onde nós andamos através da geolocalização, tudo isso geram dados, né? E esses dados, eles são capturados aí pelo sistema aí da Procuradoria. Então, ela, através de inteligência artificial, ela vai cruzando esses dados aí e ela sabe perfeitamente a evolução patrimonial, o consumo. Então, aquela coisa, aquela falácia, né, que existia do empresário dar uma de esperto, vou abrir um outro CNPJ no nome do meu filho e vida que segue, eu vou deixar isso caducar. Isso não existe mais. Esses sistemas utilizados aí pela Receita Federal, por exemplo, esses supercomputadores e esse projeto aí de monitorar toda a movimentação financeira, contábil e fiscal, isso começou há cerca de 20 anos. Então, há cerca de 20 anos, os sistemas vêm sendo alimentados, as informações vêm sendo cruzadas e a inteligência artificial vem sendo aprimorada. Então, dizer que você vai se esconder do fisco, isso é impossível, tá? Então, olha, o histórico de endividamento desse empresário, monitora aí as atividades dos bens, como eu falei, mensura a capacidade de pagamento, então a Procuradoria tem uma noção da capacidade de pagamento ou não desse contribuinte. Então não adianta chegar lá depois e dizer assim, olha, não penhoram os meus bens porque eu não tenho condições. A Procuradoria sabe, tá? E ela analisa as bases patrimoniais, avaliando a evolução patrimonial, tanto dos sócios como dos seus familiares ali. Então não tem como dar o jeitinho brasileiro, né? Porque uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte, o empresário, ele nunca se precaver, nunca se protege do mal, sempre acha que o mal, que o problema nunca vai acontecer. E aí ele vai gerindo a dívida fiscal, vai deixando, até isso virar uma bola de neve, né? E um problema às vezes insolucionável, né? Então olha só, dívida ativa da União é isso aqui. A partir desse momento aqui eu vou trazer para vocês o detalhamento desse estudo para vocês entenderem como é que cada região está se comportando, está se apresentando a nível aí de endividamento. Vem aqui comigo. Bom, então dando início aqui à apresentação dos números desse endividamento, tá? Trazer para vocês aqui como é que nós chegamos, como nós organizamos todos esses números aí, tá? As premissas que nós consideramos aqui, a base de dados são dados públicos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, tá? Nós consideramos apenas empresas de natureza jurídica que seja sociedade empresária, tá? Então os profissionais liberais, aqueles que empreendem aí de forma autônoma, aí a gente não considerou apenas sociedade empresária. E consideramos aqui os seguintes quinais: educação infantil, a pré-escola, as creches, né? E os estabelecimentos de ensino fundamental e ensino médio, tá? Então essas três premissas acreditamos que são as principais, tá? E organizamos aqui nesses dois menus aqui, dois grupos principais de informações, trazendo aqui a visão geral do endividamento por região e depois trazer para vocês algum detalhamento regional, né? Aí eu separei aqui norte, noroeste, região dos lagos, enfim. Então vamos aqui, ó, visão geral do endividamento. Então nós analisamos 4.776 municípios, distribuídos aqui nos 93 municípios do estado do Rio, tá? E nós identificamos que esse montante aí, 39% das escolas, ou seja, 1.865 escolas, encontram-se endividadas, encontram-se com dívidas vencidas há bastante tempo, tá? Para você que depois vai nos requerer esse relatório, só uma dica aqui, olha só abrir um parêntese. Aqui do lado direito tem esse menu aqui, ó, Baixada, Capital, Centro-Sul. Você pode navegar pelas regiões clicando aqui nesse menu, tá bom? Então é isso, olha, R$1.310.039.499,98 é o endividamento somado de todos os estabelecimentos de ensino que nós organizamos aí entre creche, pré-escola
estabelecimentos de ensino fundamental e ensino médio. As escolas de idiomas são muitas que encontram-se endividadas também, mas elas não figuram aqui nesse estudo, tá? Então vamos ver aqui como é que se comporta a Baixada Fluminense. Olha aí, Baixada Fluminense, de verdinho aqui, nós verificamos que quase 40% dos estabelecimentos de ensino particular estão endividados. Olha, 473 escolas, num total de 1.221. E olha o total do endividamento, 151.669.000 reais, endividamento das escolas da Baixada Fluminense. Vamos ver aqui no Rio de Janeiro, na capital, como é que está isso? Olha aí, 40% das escolas estão endividadas, um total de 748 escolas. Centro-Sul, região lá de Sapucaia, Vassouras, Areal, Partido Alferes, Miguel Pereira. Analisamos lá 49 escolas, das quais 11 ou 39% encontram-se aí com endividamento de 952 mil reais. Vamos agora lá para a região dos Lagos. Olha aí, 33% das escolas, ou seja, 84 escolas, estão com endividamento aí de 38.167.000 reais. Bastante coisa, né? Vamos avançar mais um pouquinho aqui para a região leste. Eu criei essa região aqui porque tecnicamente ela não figura lá na divisão oficial regional do estado do Rio, mas acontece o seguinte: como a nossa região metropolitana é muito grande, eu acabei fazendo uso desse recurso didático aqui, tá? Onde eu considerei aqui capital, Baixada Fluminense e aqui o leste, onde estão as cidades de Niterói, São Gonçalo, Tanguá e Itaboraí. E aí aqui no leste fluminense nós temos 276 escolas endividadas, cujo total chega a 154 milhões de reais. Lembrando que nessa região aqui do leste, apenas um estabelecimento deve cerca de 53 milhões de reais, ou seja, 1/3 dessa dívida aqui é de apenas um estabelecimento. Bastante coisa, né? Médio Paraíba, mais conhecido aí como o sul do estado, 35% das escolas encontram-se endividadas, um total de 26.440.000 reais. Vamos subir agora, vamos lá para o norte, região de Campos, Macaé, Quissamã. Olha aí, olha, 77 escolas endividadas, ou 37%, com um montante de R$ 29.605.271,19 reais. Noroeste do estado, Miracema, Laje do Muriaé, Itaperuna. Olha aí, nós temos cerca de 31% das escolas. Esse número aqui, né, foram identificadas 14 escolas endividadas, e a gente sabe que é uma região onde os municípios são pequenos, é uma região pobre, o número de escolas particulares é bem menor, né? E aí nós identificamos lá quase R$ 900 mil de endividamento dessas escolas. E finalmente a região serrana, olha aí, Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, até São Sebastião do Alto, Cantagalo. Nós identificamos 102 escolas endividadas no universo de 226 estabelecimentos, e um percentual aqui bem grande, né, 45%. E aí nós identificamos lá 43.307.000 reais o endividamento das escolas lá na região serrana. Olha aí, bastante coisa. É a região com maior endividamento, né, 45%. Então esse é o universo do endividamento das escolas, distribuído aí entre os 93 municípios, cujo montante nós chegamos aqui a 1.310 bilhões. Agora, vamos analisar outros dados aqui, outros indicadores regionais. Olha só que interessante. Nós identificamos faixas aqui para você entender um pouco mais como é que está distribuído esse endividamento. Então aqui é uma visão geral do estado, dentro daquele universo lá de 1.310 bilhões. Nós temos aqui, olha, que 473 escolas, elas devem um total de 3.926.000. Avançando mais um pouco, olha, 748 escolas devem entre 20 mil e 50 mil reais.
num total aí de 8.232.000. E assim sucessivamente. Olha aqui, olha, entre 1 milhão e 3 milhões de reais. Existem 80 escolas. O montante aqui é de 242 milhões. Entre 3 milhões e 10 milhões. Apenas 14 estabelecimentos, cujo montante é de 306 milhões. Aí a gente compara aqui, né? 14 estabelecimentos devem 306 milhões. E 473 escolas devem 3 milhões. Olha aí, 10 vezes mais o valor do endividamento. E finalmente aqui, olha, escolas que devem mais de 10 milhões de reais. 77 estabelecimentos, montando aqui 517 milhões de reais. Vamos ver aqui a distribuição regional. Baixada Fluminense. Olha aí como está a distribuição da Baixada. Lembrando que a linha verde, né, as colunas verdes correspondem ao montante. E a linha branca, a coluna branca, a quantidade de escolas. Então, olha, até 20 mil reais, lá na Baixada Fluminense, nós temos 185 estabelecimentos devendo aí 1.374.000. De 20 mil a 50 mil reais, a 80 estabelecimentos. Olha aí já subiu um pouco mais o valor. 2.729.000. De 50 mil a 100 mil, 54 escolas. De 100 mil a 500 mil reais, o total do endividamento. Nós temos 99 escolas devendo aí quase 23 milhões de reais. De 3 milhões a 10 milhões, apenas 7 escolas lá na Baixada Fluminense, num total de 30 milhões. E mais do que 10 milhões de endividamento fiscal federal, nós temos aqui 13 estabelecimentos cujo montante é de 43.587.000 reais. Então todo esse somatório aqui vai dar aqui os 151 milhões. Capital, vamos ver a capital? Olha aqui, hein? Capital. Nós temos aqui na capital, olha, 14 escolas devendo mais de 10 milhões de reais. Olha aí o total, 405 mil. Bastante, hein? 217 escolas devendo entre 100 mil e 500 mil reais. 54 milhões. E assim sucessivamente. Centro-Sul. Olha aí, o Centro-Sul, a quantidade de escolas é bem menor, né? E aí a gente tem aqui, ó, 6 escolas devendo 33 mil, 2 escolas devendo 172 mil e mais 3 escolas devendo aí 747 mil reais. Centro-Sul. Região dos Lagos. Olha aí a região dos Lagos. Um total de 38 milhões de endividamento. Nós temos aqui 3 escolas devendo 14.325.000 e mais 6 escolas devendo 10 milhões. Bastante, né? O Leste, que é aqui Niterói, São Gonçalo, Tanguá e Itaboraí, nós temos aqui, olha, uma escola devendo 54 milhões de reais. É aquela que eu falei com vocês agora há pouco, né? Então, 1/3 do endividamento aqui do Leste, de 154 milhões, é apenas de um estabelecimento. E aí nós temos mais 6 escolas devendo entre 13 e 10 milhões, e assim aqui, ó, sucessivamente. Médio Paraíba, o sul do estado, nós temos aqui essa distribuição, nenhuma escola devendo mais do que 10 milhões. O norte do estado, olha aqui, o norte do estado nós temos aqui estabelecimentos devendo mais de 10 milhões. Olha aqui o montante, 14.231.000, tá? Nordeste, ou melhor, Nordeste não, desculpa, Noroeste, região de Miracema, Itaperuna, Santo Antônio de Pádua, olha aí, 758 mil reais, 5 escolas estão devendo. E a região serrana, olha aí a região serrana, como é que está aqui? Entre 100 mil e 500 mil reais, tem 32 escolas devendo aí, ó, 7 milhões e meio. E nós temos 2 escolas devendo entre 3 milhões e 10 milhões de reais. Agora eu vou de trás para frente. Dentro aqui da região serrana, olha só que dado interessante. Olha só. Nós verificamos lá que dos 152 de todos os estabelecimentos, que encontram-se endividados, né, que figuram lá na lista da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 152 são do Simples Nacional e 74 são do lucro presumido ou do lucro real. E sabe o que isso significa?
significa que especificamente para essas empresas aqui do lucro presumido ou do lucro real, para essas 74 empresas, existe a possibilidade delas pagarem parte dessa dívida aqui com créditos tributários. Daqui a pouquinho, depois que a gente concluir aqui a apresentação desses números, eu vou falar sobre as possibilidades que existem do empresário liquidar sua dívida fiscal. Que a lei diz que além do pagamento em dinheiro, de você ir lá na boca do caixa e pagar o imposto que você deve, existem outros meios, né? E um deles é a apuração de créditos tributários, né? Então a gente faz esse trabalho, a gente verifica os últimos 5 anos da sua contabilidade, se você pagou algum imposto a mais, algum imposto indevido, a gente levanta esse valor e aí você deduz do seu endividamento. Vamos ver aqui, dentro aqui do endividamento do Estado de 1.310.000.000, só para a gente ter uma visão total aqui. Então olha só, de todos os estabelecimentos endividados, nós verificamos aqui, olha, que 1.787 são do lucro presumido ou do lucro real. Ou seja, 1.173.000.000 existe a possibilidade, eu digo isso, que existe a possibilidade porque a gente precisa avaliar, fazer uma auditoria e tudo mais, né? Mas para vocês verem que grande parte, olha, 99% do endividamento que corresponde à empresa do lucro presumido do lucro real, parte desse endividamento aqui pode ser quitado com crédito tributário, né? Na Baixada Fluminense, olha aí, nós temos 90% das escolas lá, né, do total, ó, de 130 milhões, são do lucro presumido do lucro real. Então 354 escolas da Baixada Fluminense, elas podem ter créditos tributários que elas podem utilizar para amortizar, para liquidar parte do seu endividamento. Aqui na capital, no Rio de Janeiro, nós temos 881 escolas que podem também utilizar os créditos tributários e liquidar parte desses 809 milhões. Centro-Sul, nós temos 6 estabelecimentos lá que podem liquidar parte desses 255 mil. Região dos Lagos, nós temos 74 escolas na região dos Lagos que são do lucro presumido ou do lucro real que podem também ter créditos tributários para liquidar parte da sua dívida. Região aqui de Niterói e São Gonçalo, Leste Fluminense, 252 estabelecimentos podem liquidar com crédito tributário parte da sua dívida. O sul do estado, lá o Médio Paraíba, 78 estabelecimentos. O norte do estado, 60 estabelecimentos. E finalmente o noroeste, nós temos aqui 60 estabelecimentos que podem liquidar aí parte do seu endividamento com créditos tributários. Legal isso aqui, né? Imagina você quitar parte da sua dívida sem precisar colocar a mão no bolso. Muito legal, né? Então olha só, mais uma vez eu reforço aqui, se você quer uma cópia desse estudo para você poder analisá-lo com mais atenção, com mais cuidado, sem essa nossa pressa aqui, acesse o nosso site www.ratioconsultoria.com, me manda o teu CNPJ junto que eu vou te mandar esse estudo e vou mandar também um relatório sobre a situação fiscal da sua empresa, gratuitamente, não vou te cobrar nada. Agora vamos seguir aqui com a apresentação onde eu vou falar sobre as outras formas além do pagamento que existem para você aí liquidar a sua dívida com a Receita Federal. Vamos lá? Então, caminhando para o final, trazer aqui agora a boa notícia, né? Existem 3 possibilidades, 3 possíveis caminhos para a gente resolver esse problema aí do endividamento fiscal, desse endividamento que está lá na dívida ativa. É a gente fazer uma análise técnica, a gente analisar cada tributo, cada caso, para entendermos aí a particularidade de cada um. A recuperação de impostos, que é essa coisa de você pagar não com dinheiro, mas com créditos tributários. E a negociação propriamente dita aí com a Procuradoria da Fazenda. Olha só que coisa interessante. O Código Tributário Nacional, que é uma lei lá de 1966, ele diz lá o seguinte, olha, que os impostos eles podem ser quitados, eles podem ser liquidados das seguintes formas, olha só.
pelo pagamento, que é você pegar o dinheiro e ir lá na boca do caixa, né, na boca do caixa e pagar. Mas também você pode, o Código Tributário diz isso, tá? A lei, que através da compensação, o que é isso? Você pode verificar se você pagou impostos indevidamente, se existem créditos, nós apuramos esses créditos, fazemos um encontro de contas e aí você vai pagar em dinheiro a diferença. Parte do que você deve vai ser pago com créditos tributários, com a compensação. Através da transação, transação é o quê? A gente chegar para a Procuradoria e falar: Procuradoria, eu quero negociar com você um desconto para a gente reduzir aí o meu endividamento, quero que você me ajude. Tá? Existe essa possibilidade, inclusive o governo federal sancionou agora no final de dezembro uma lei facilitando aí essa transação aí, tá? Porque o que acontece? A transação tributária ela já existe aí para quem deve mais de 15 milhões, né? Mas para o pequeno empresário, quem deve 15, existia uma burocracia maior, mas o governo federal ele facilitou isso aí. Remissão, que é quando o governo ele perdoa, tá, a dívida. A prescrição e a decadência, a gente vai avaliar de tudo que você deve, a questão aí do prazo de 5 anos, as particularidades, então pode ser que existam cobranças que sejam indevidas, né? E decisão judicial, quando o juiz eles pedem uma decisão lá dizendo, olha, não precisa pagar isso aqui, tá? Então, a gente faz uma análise técnica de todo o seu endividamento para a gente ver aí o que pode ser pago com créditos tributários, o que pode ser excluído aí por cobrança indevida, né? Através desse item 5 aqui da prescrição e da decadência, enfim. Nós avaliamos essas possibilidades, tá? Sobre a recuperação de impostos, olha só que interessante. Segundo o Sebrae, 95% das empresas pagam impostos indevidamente. 95%. Você vai falar assim, quer dizer que eu pago imposto a mais? Paga 95%. Tanto que paga, que eu vou trazer um dado aqui que você vai ficar de boca aberta. Olha só, a Receita Federal em 2017 fez um estudo e ela identificou que exista cerca de cerca de 4 trilhões de reais de créditos tributários para devolver, ou seja, as empresas no Brasil, nos últimos anos, pagaram 4 trilhões de reais a mais de impostos. Aí você fala assim, poxa Gustavo, mas a coisa está tão difícil, eu estou pagando imposto a mais? Tá. 95% das empresas pagam impostos a mais, primeiro, pela complexidade, né? São 46 mudanças que acontecem todos os dias a nível federal. Se você for pegar a nível federal, municipal, estadual e a nível de normas de todo tipo que você imaginar, só em uma semana acontecem mais de 100 mil. Nós utilizamos um sistema que monitora todas essas mudanças e toda semana a gente recebe um boletim. Olha, na semana passada ocorreram 209 mil alterações nas normas tributárias do nosso país. Aí você imagina, como é que um contador que faz a contabilidade da escola, do supermercado, do açougue, da papelaria, da oficina, da concessionária, da loja de autopeças, do pet shop, que não investe em tecnologia, em mão de obra qualificada, como é que ele vai monitorar e acompanhar todas essas mudanças? Aí ele acaba fazendo o quê? Ao invés de pecar para baixo e você correr o risco de ser autuado porque deixou de pagar algum imposto, ele peca para cima. Você acaba pagando a mais para não incorrer aí em ser autuado por sonegação, enfim. E aí você acaba pagando a mais, tá? E aí o que acontece? Nesse trabalho de recuperação, para esse segmento aí escolar, educacional, a gente consegue fazer um trabalho de recuperarmos os impostos pagos indevidamente e levantarmos esses créditos para aquelas empresas do regime do lucro presumido e do lucro real. Para esses dois regimes, existe aí uma série de possibilidades de recuperação, inclusive de INSS aí sobre a folha de pagamento. Para as empresas do Simples Nacional, a gente consegue recuperar quando é supermercado, farmácia, loja de autopeças. Para empresas do varejo, a gente consegue. Mas especificamente para esse segmento aí educacional, a gente consegue recuperar para as empresas do lucro presumido e do lucro real. E aí a gente vai fazer o quê? Nós vamos apurar esses créditos e aí nós vamos utilizar para abater lá parte da sua dívida.
tá? Um detalhe aqui importante que eu quero trazer para vocês ainda é o seguinte, olha só, que a Procuradoria da Fazenda, ela estima, e aqui a gente já está caminhando para a última alternativa, que é a questão da negociação, da gente sentar com a Procuradoria para conversar aí um desconto de juros e multa. A Procuradoria estima que lá na dívida ativa exista cerca de 2,3 trilhões de reais em dívidas com impostos. E aí, como esse montante está muito alto, e claro, a gente tem visto aí, o governo federal aumentou seus gastos aí com o auxílio emergencial, as questões da pandemia e tudo mais, a Procuradoria está facilitando que o contribuinte quite aí a sua dívida. E aí está dando, a gente consegue aí desconto de juros e multa, a gente consegue alongamento do prazo, podendo chegar aí 8, 9, até 12 anos. Então, por conta desse endividamento alto aí, né, existe uma série aí de condições especiais aí para a gente poder conseguir um desconto, uma condição super boa, que caiba no seu orçamento, para que você não corra todos aqueles riscos, né, de ter os seus bens da pessoa jurídica e da pessoa física penhorados, que você tenha penhora na sua conta corrente, que você tenha restrição de crédito, enfim, que você incorra em todos esses riscos aí, tá? Então é isso. Olha, eu quero que você tenha a certeza que esse trabalho aqui, ele é rápido, ele é legal, ou seja, é feito dentro da lei, com base na legislação vigente. É um trabalho inteligente, porque a gente utiliza de tecnologia de ponta para a gente poder cruzar essas informações e ver aí as brechas na lei para que a gente consiga recuperar os impostos e conseguir a melhor condição possível aí para você regularizar a sua vida. É um trabalho seguro porque tem todo esse embasamento técnico, científico que a gente desenvolve. Eu trago mais de 20 anos de mercado de experiência, além da minha expertise como contador, dessa visão contábil. Existem também os advogados que vêm com a sua visão jurídica, técnico-jurídica aí para poder resolver essa questão, tá? E um aviso, uma dica que eu posso deixar para você é o seguinte, que você, empresário, você dono de escola, que você decida hoje em procurar resolver esse problema. Porque os riscos estão aí. A gente precisa criar essa mentalidade da gente ter uma certa previsibilidade do futuro. Porque o que acontece? Olha só, pare e pensa aqui comigo. Vamos filosofar aqui um pouquinho. A partir do momento que você, empresário, decidiu empreender, decidiu ter a sua empresa, uma coisa é certa, você seria e você é tributado. E o Estado, com o seu poder soberano, com o seu poder coercitivo, ele vai te cobrar impostos. E se você não pagar, ele vai cobrar por via judicial e você vai ter que depois que aguentar todas as consequências. É lei, existe previsão legal. Então não adianta depois, eu sei que essa situação é difícil, a gente entende todo o reflexo da pandemia, isso é claro, isso é fato. É por isso que o governo federal, através da Procuradoria, está facilitando as condições aí para regularizar esse endividamento fiscal. Mas uma coisa é certa, o Estado ele não vai esquecer dessa dívida. O Estado ele não vai fazer de conta que, sabe, então assim, se o Estado, que é o credor, que é quem vai bater na tua porta para te cobrar, ele não esquece, como é que você, empresário, está devendo, você vai esquecer? Não pode, é o seu negócio que está em risco, é o seu patrimônio que está em risco, é o negócio da sua família que está em risco, tá? Então, desde já, me coloco aqui à disposição para quaisquer esclarecimentos, para a gente realizar uma reunião online, presencial. Coloco aqui à disposição o site, lá no finalzinho do site tem um formulário, qualquer dúvida pode mandar, a gente responde. Vou deixar aqui meu telefone, que é o WhatsApp, qualquer dúvida também, estamos aqui à disposição para esclarecê-las. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade, desejo a todos bom negócio, um 2022 aí com muita saúde e muito obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Um abraço, tchau, até a próxima, hein?